Estamos apresentando Prime Time. O telefone da Polícia Militar é 190. Polícia Militar, servindo e protegendo a população. Voltamos a apresentar Prime Time. Bom dia, Rodney Brocanelli. Os ouvintes da Showtime. Como é que tá o seu som aí? Estou te ouvindo muito bem. Se embolar agora, pode ter certeza que é contigo, viu? Porque nós trocamos absolutamente tudo. Deixa eu agradecer o Wagner aqui da Valijet. Eu estava com um problema, porque eu sou técnico em informática também, de configuração de mouse, né? E ele precisou sair de lá e vir aqui para configurar o mouse. Ele disse, não é nada não, você só colocou o USB de um computador no outro. Quer dizer, eu sou maravilhoso, viu, Rod? Você está dando risada, é? Não. Você está achando gozado, é? Tá bom. Wagner, obrigado para você, um grande abraço e, olha, fique tranquilo porque eu vou continuar te enlouquecendo, tá? Um abraço para você, tchau. Ô, Rodney. Sim. O que é? A Hora é Agora, da Rede Globo, comemora um ano no ar, coma? Pois é, só para você notar como o tempo está passando rápido, né? Então, há cerca de um ano nós falávamos aqui das alterações da Rádio Globo, principalmente aqui em São Paulo e em Minas Gerais, né? Que essas emissoras caminharam aí num passo de acabar aí com os últimos resquícios da programação em rede. Então, essas duas emissoras apresentavam aí o Show do Antônio Carlos, que é um programa que era gerado no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos aí, cerca de um ano, a estreia do programa chamado A Hora é Agora, que aqui em São Paulo ele tem a apresentação do Rony Magrini com a participação da advogada Zulaye Cobra Ribeiro. E essa atração das manhãs da Rádio Globo, que é um programa que começa às 6 e vai sempre até às 9 da manhã, tanto aqui em São Paulo como em Belo Horizonte, completou nesta quarta-feira um ano no ar. Então, ele estreou como parte da estratégia de regionalizar novamente a programação da Rádio Globo, que até há pouco, mais de um ano, tinha vários horários transmitidos em rede nacional. Então, esse passo aí parece que já está mais do que consolidado. Então, a Rádio Globo aí já está 100% com programação regional. Aqui em São Paulo eu destaquei o Rony Magrini e a Zulaye Cobra Ribeiro como apresentadores do programa, e lá em Belo Horizonte a apresentação é de Sandra Pedrosa com o Carlos Antônio. Então fica aí esse registro, programação da regional da Rádio Globo indo de vento em popa. Aliás, uma bela lembrança aí que o nosso companheiro Adriano Barbiero fez aí em seu site, Bastidores do Rádio, meu caro João. E como é que anda bem esse programa? A Zulaye é minha amiga e é uma advogada extremamente atuante, é uma mulher de uma seriedade ímpar e às vezes mais cobra do que Ribeiro, viu? Porque ela tem um gênio miserável. Sou amigo também do filho dela, o Sergei, também advogado, e que provavelmente será o próximo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Então ela deve estar indo muito bem, né, Rodney? Exatamente. Acho que um indício, né, de que o programa está indo bem é o fato de ter completado um ano no ar. Se não estivesse dando certo, certamente a direção da Rádio Globo já teria feito alguma alteração aí rápida para poder mudar esse estado de coisas. Mas o programa tem dado certo até aqui e a gente deseja um sucesso e longevidade aí aos companheiros da Rádio Globo. Mulher corre nua em frente à emissora de rádio, é? Pois é, João, aqui ninguém faz isso. Aqui o máximo que eu vejo é o fufunha. Aqui eu não vejo nenhuma mulher correndo nua aqui. Pois é, João. Essa aqui a gente até tem que tomar cuidado porque ela tem um componente meio até curioso, meio engraçado, mas informação do site Tudo Rádio. Uma mulher foi flagrada correndo nua em frente à sede da Rádio Alegria FM, que opera em 92,9 lá na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, no último domingo. A cena aconteceu na rua Araboia, no bairro Rio Branco, por volta das 11 horas da manhã,
e esse flagrante foi feito por um empresário que encontrou a mulher sem roupa quando ia buscar a sobrinha para o almoço. Então houve a filmagem com câmera de celular e, segundo os relatos desse empresário, que não foi identificado, a mulher ficava passando em frente da emissora, ela ficava correndo praticamente na rádio e aí talvez a intenção era chamar a atenção de algum comunicador que estivesse lá. Então nós temos aí esse fato aí, uma mulher correndo nua em frente à sede de uma emissora de rádio. O locutor em questão, o nome dele é Marcelo Garcia, que tem 43 anos, ele é apresentador de um programa Bom Dia e Alegria e o Correio do Coração. Então ele comanda 2 horários na emissora e tem esse segundo programa, talvez seja o que chama mais atenção, Correio do Coração, porque é uma espécie de ouvidoria sentimental. Então tem esse registro. Nós temos aí várias informações de pessoas correndo sem roupa lá em Porto Alegre, e agora a coisa se espalhou aí por outros municípios daquele estado, e agora tem a coisa a ver com o rádio, né? Então a gente sabe que essa questão, principalmente dos locutores FM, mexe muito com o imaginário das pessoas, e algumas delas até tentam estabelecer um contato mais íntimo, um contato mais próximo, e pelo jeito agora estão chamando a atenção até dessa forma de, nesse caso, correndo nuas em frente à sede da emissora, João. Realmente você colocou muito bem. Os comunicadores de rádio às vezes despertam sentimentos de pessoas solitárias ou pessoas que têm problemas, mas principalmente de pessoas solitárias, porque passam a vê-lo como o amigo de todas as horas, aquele que está junto com você, e você passa a ser praticamente uma entidade. Eles não entendem muitas vezes que o comunicador tem os mesmos problemas que qualquer pessoa tem. Então você passa a ser um ser etéreo. É difícil isso. E também nesse caso, né, a gente não pode esquecer que o apresentador em questão era casado, né? Então também tem esse detalhe. Você disse bem, os comunicadores de rádio são pessoas iguais a qualquer outras, e alguns deles inclusive têm até compromissos, né? Mas a pena que o Flávio Ascar não tá aí hoje no estúdio, senão até ia perguntar se ele conhece algum caso assim aqui no rádio de São Paulo, de gente que tirou a roupa aí para chamar a atenção, mas realmente é um registro muito inusitado. Olha, de tirar a roupa não, mas uma vez Carlos Townsend me disse coisa pior, que um comunicador da rádio, que ele era coordenador, recebeu uma fã lá no estúdio à noite e houve, digamos, um colóquio amoroso. Só que sem querer eles ligaram o microfone e tudo foi pro ar. Tá? E imagino que a carreira também desse comunicador deva ter ido pro ar também, pelos ares, praticamente. Né? Não foi porque é um muito conhecido ainda, está atuando, muito conhecido, mas era aquela época louca da Rádio Cidade, né? E você sabe que, eu não me lembro o nome, Virgínia de Moraes. Sim. Virgínia de Moraes, uma senhora, fazia programa de rádio já com seus 60 anos, 60 e pouco, mãe da outra lá, que tem uma Sinira Arruda? Sinira Arruda, que tem uma voz horrorosa, uma voz horrível, mas a mãe dela tinha uma voz maravilhosa. E eu conheço inúmeras pessoas que se apaixonaram pela voz dela, assim como Ana Maria, que fazia É Noite Tudo Se Sabe. Ana Maria Penteado, da Jovem Pan. Já era uma senhora, e as pessoas ficavam grudadas no rádio para ouvir a voz de Ana Maria. Eu lembro da Virgínia de Moraes, ela tem, eu não sei ainda, não tenho notícias dela, mas ela tem uma voz muito doce, e eu lembro dela apresentando programas na Rádio USP, aqui Exatamente. Em São Paulo, isso no começo, metade dos anos 80, então a Virgínia de Moraes é uma profissional que já trabalhou em várias emissoras de rádio, muito experiente, e que tinha uma belíssima voz e chamava a atenção aí do público masculino, né? E ao mesmo ponto que vozes femininas, como as que você citou... Iris Lettieri, não podemos nos esquecer dela. A voz do aeroporto, embora ela seja uma figura mais ligada à televisão. Exatamente. Mas ela tem uma voz muito sensual. Eu lembro até que ela foi um dos destaques aí da antiga Rede Manchete, e também, além de ser uma das locutoras do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Então, essa contrapartida é igual. Então, nós temos essa situação aí das mulheres
despertando o imaginário dos ouvintes masculinos e vice-versa. Os apresentadores do sexo masculino despertando aí o imaginário das moças e das mulheres, tanto a ponto de ocorrerem atos extremos como esse que a gente descreveu aqui lá em Novo Hamburgo. E eu quero te agradecer de público aqui, porque você me mandou uma locução de um dos grandes apresentadores do Brasil, uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi, inclusive tinha uma voz inconfundível por ser uma voz metálica, Henrique Regis. E eu tive o prazer de fazer a última entrevista com Henrique Regis. E depois da morte dele, conversando com o filho dele, que me disse que ele havia morrido por tristeza por ter sido abandonado pelo veículo rádio. O veículo rádio é muito cruel, assim como o veículo televisão. É de uma crueldade espantosa. O que fizeram com Henrique Regis não tem cabimento. O Henrique Regis, que foi por muitos anos locutor de cabine da TV Record. Existem registros aí no YouTube dele narrando as chamadas dos filmes, dos seriados, eventos esportivos que a TV Record transmitia aí em meados dos anos 80, bem antes dela ser vendida aí para a Igreja Universal do Reino de Deus. A emissora ainda era controlada pela família Paulo Machado, do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Então ele era um grande profissional aí que fazia essas vinhetas, essas locuções, e eu cheguei a ouvir o Henrique Regis nos primórdios da Metropolitana FM aqui em São Paulo. Ele foi um dos primeiros locutores, não ficou muito tempo lá, mas o nome dele está na história da Metropolitana. Depois a emissora mudou de perfil, acho que nem devam ter mais registros dele lá nos arquivos, eu não sei, eu acho que até que essas emissoras jovens não têm arquivos, mas fica aí a informação. Então, Henrique Regis foi um dos primeiros locutores aí da Metropolitana FM aqui em São Paulo, um grande profissional, e é uma grande ausência aí do rádio e da televisão. E eu me lembro muito bem de Henrique Regis, quando ele praticamente inaugurou a FM Record e fazia a chamada do Aqui Você Consegue o Destaque. Tocavam duas músicas e supostamente os ouvintes escolhiam uma, e realmente não escolhiam absolutamente nada, e eles tocavam novamente aquela como se o ouvinte tivesse escolhido. Então a vinheta era FM Record, aqui você consegue o destaque. Mas nos primórdios da FM Record, nos anos 80, que foi também aonde tinha Serginho Monte Alegre e aonde começou aquele hoje colunista da TV Mauri Júnior? A Mauri Júnior, que começou com o Flash na FM Record. E uma outra história, que não é da sua época, você não deve lembrar, eles tinham um jornal também às 6 horas da tarde na FM Record, que foi tirado do ar porque o regime militar achava que era um jornal extremamente contestador. Então foi tirado esse jornal do ar também. O Análise, né? Análise. O FM Record é mais ou menos da minha época, porque ela entrou no ar em 1978. Se eu não me engano, se a memória não me trai. Exatamente. Se a memória não me trai, ela entrou no ar em meio à Copa do Mundo da Argentina. Exatamente. Então é uma memória que eu tenho. Você falou desse jornal, era o jornal Análise, que tinha como apresentadores Maria Lídia Flandoli, que hoje está na TV Gazeta, e outra grande voz aí do rádio, da televisão, da publicidade, que também partiu prematuramente, que era o Neville Jorge. Exatamente. Neville Jorge também foi dublador, enfim, ele fez aí várias atividades aí com a sua voz. Então ele era um dos apresentadores desse jornal, ao lado da Maria Lídia. Ele foi locutor de cabine, a última atividade dele foi como locutor de cabine da Rede TV, ele fazia chamadas, entre outras atividades, e infelizmente partiu prematuramente. Scratch de ouro fora do ar? Mais um problema envolvendo, né, João, rádio esportiva, né? A gente vem falando aqui dos problemas que esse tipo de comunicação tem aí no rádio, né, de eventos esportivos, da transmissão das partidas de futebol. Então a gente aqui sempre fala, a gente infelizmente tem sempre registrado aí emissoras que deixam de fazer de futebol, e entre outros problemas. E o Scratch de ouro, então, da Rádio Brasil Central de Goiânia,
por enquanto está fora do ar devido à falta de pagamento, né? Então a gente não pode esquecer que a Rádio Brasil Central, a AM/FM, elas são pertencentes ao governo do estado. Então, por falta de acerto financeiro, a Agência Goiana de Comunicação, a AGCOM, suspendeu desde o dia 19 a programação esportiva do Scratch de Ouro da Rádio Brasil Central. Ele é terceirizado pelo jornalista esportivo Jurandir Santos, e até que se acerte lá a questão financeira, a equipe está fora do ar. Existe aí uma possibilidade de que eles voltem aí ao ar ainda nessa semana, no final dessa semana, mas ainda está tudo em aberto, mas fica esse registro aí envolvendo equipe esportiva de futebol no rádio. Então, mais uma que por enquanto está fora do ar devido a essa questão de pagamento. Mas, infelizmente, tem gente aí que acha que transmitindo futebol pelo rádio é moleza. Até uma vez alguém escreveu que isso aí era uma farra, né? A farra das transmissões esportivas, mas só que as pessoas não conhecem o lado B da história, né? Então, que de repente é uma situação muito complicada às vezes, porque os patrocinadores estão rareando, e aí muitas vezes esses horários são alugados, principalmente em emissoras aí fora do eixo Rio-São Paulo, e existe uma grande dificuldade em manter projetos como esse, justamente devido a essa questão de patrocínio. Os custos não são baixos, e o patrocínio aí não entrando, então acaba ocasionando esse tipo de dificuldade, João. Mas me diga uma coisa, essa emissora é do governo, né? Essa emissora é do governo do estado de Goiás, Rádio Brasil Central. Eu acho impressionante, interessante algumas coisas. A legislação proíbe que você picote horários, arrende horários, e uma emissora do governo faz isso, né? Certamente eles vão achar brechas aí na legislação, né, para fazer essa terceirização de programação. O ideal era que realmente essas pessoas fossem contratadas aí, né, e não tivesse esse tipo de problema, mas só para você ter uma ideia, lá eu conheço bem essas emissoras porque eu vou muito a Goiânia, e elas veiculam anúncios comerciais durante a programação. Tem a TV Brasil Central, que opera no canal 13, ela é uma repetidora da TV Cultura lá, mas a programação regional ela é toda intermeada por anúncios do varejo, anúncios das empresas que existem lá em Goiânia, sejam de varejo, sejam indústrias, enfim. Existe esse lado comercial aí numa emissora do governo em Goiânia. Zildete Montiel e o delegado Alex Malantruco mandam grandes abraços para você, Rodney. Muito obrigado, um grande abraço ao delegado Alex Pérez e a Zildete Montiel, que está sempre aí com a gente. Nossa colega de rádio. Aliás, a Zildete outro dia publicou, né, no Facebook dela, quem tem ela aí no Face pode acessar um anúncio dela na Gazeta. Na verdade não é um anúncio, acho que era uma notinha de uma coluna. Sim. Alguém falando da estreia dela na Rádio Gazeta em 1973. E eu vou até fazer uma revelação, eu lembro disso porque eu acompanhava bastante a Gazeta naquela época, porque eu ouvia muitas transmissões do meu grande amigo Flávio Araújo, ouvia o Disparada no Esporte, e eu lembro dessa época que a Zildete estreou lá na Gazeta AM 890. E a Zildete tem uma voz maravilhosa e muita gente apaixonado por Zildete Montiel até hoje, viu? Pois a Zildete também poderia contar uns casos assim, né? De repente. Ela não conta. Ela não conta. A Zildete é muito reservada. Ela não vai contar, mas se resolvesse contar essa história de paixões de ouvintes, certamente nós teríamos história para um livro, viu? Sem dúvida. Então, se ela topar, a gente escreve, então. A gente ajuda a escrever. Exatamente. Se ela quiser topar, a gente ajuda ela a escrever, porque ela tem histórias memoráveis da época da Globo, quando ela apresentava o jornal Hoje. A Zildete faz parte da história do rádio. A Zildete faz parte da história da televisão. E a estreia da Arena do Palmeiras, hein? Pois o que acontece, João? Nós tivemos aí na última quarta-feira a reinauguração, ou estreia, ou inauguração, aí você pode colocar o nome que quiser, porque o espaço é o mesmo, mas a arquitetura do estádio é diferente, então pode colocar da forma como quiser, inauguração, reinauguração, enfim, estreia, mas o fato é que nós tivemos aí o Palmeiras jogando no seu estádio, que hoje vai ser conhecido como Allianz Parque, só que por uma dessas
uma dessas determinações que a gente nunca entende de onde vem, a partida não teve transmissão aqui para São Paulo. As emissoras de televisão preferiram ficar aí com o jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana. E a única transmissão por televisão que teve era pelo pay-per-view. E não é todo mundo que tem acesso a pay-per-view hoje. Então, ainda mais com os preços que são praticados, né? Eu lembro que antigamente a avulso era R$70, então era mais fácil você guardar esse dinheiro e ir para o estádio do que você pagar para assistir um jogo de futebol, às vezes não valia muito a pena. Mas o que acontece então, com todos esses problemas, essas restrições aí na questão de televisão, esse jogo entre Palmeiras e Vitória, que marcou a reinauguração do estádio do Palmeiras, hoje conhecido como Allianz Parque, foi um jogo do rádio. Então, quem desejou, quem precisava, quem necessitava saber de informações desse jogo, teve que recorrer ao rádio, porque ele teve ampla cobertura. Praticamente todas as emissoras fizeram a transmissão desse jogo, até as emissoras webs. Algumas tiveram problema aí com questão de conexão de internet lá, o que complicou um pouquinho a transmissão, mas, enfim, esse foi um jogo do rádio. Então, um momento histórico que o rádio esteve presente e prestou serviço aí, transmitindo esse jogo praticamente na sua íntegra para o ouvinte que não pôde assistir pela televisão, João. Olha, e o José Carlos Coelho, lá do Recife, nos manda aqui que 90% da população ouve rádio de acordo com um infográfico pelas ondas do rádio divulgado pelo Ibope Média. Falamos dele aqui na semana passada. Exatamente. O material traz informações sobre o hábito e outras coisas. O número é um reflexo da mobilidade e facilidade do rádio. Esse número talvez seja semelhante ao de 60 anos atrás, antes da TV e quando a internet não passava sequer pela cabeça dos mais delirantes autores de ficção.